Minha mãe me acusa de estar com ciúmes dela ter um namorado parasita e me expulsa de casa, mas agora precisa do meu dinheiro para pagar dívidas pois seu namorado a enganou. Alguém já passou por algo similar? Quando uma pessoa suspeita aparece e parece transformar completamente alguém que você ama. Eu ouvi falar de situações assim, mas nunca imaginei que aconteceria comigo e com a minha mãe. Sempre fomos muito unidas, especialmente depois que meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Foi um momento difícil para ambas e superamos apoiando uma a outra. Também tenho uma irmã, Diana, de 21. Nós três tínhamos uma boa dinâmica familiar, mas minha irmã sempre foi mais reservada, então minha mãe e eu éramos praticamente melhores amigas. Há aproximadamente um ano minha mãe começou a sair de novo e não tivemos problema com isso. Meu pai já havia falecido há algum tempo e todas entendíamos que quem quer que minha mãe conhecesse não o substituiria. Ela havia estado sozinha, então sentíamos que merecia encontrar alguma felicidade. Ela saiu com algumas pessoas, mas nada sério até 3 meses atrás quando conheceu seu novo namorado Jeff. Tentei ser gentil com ele, mas desde o princípio não suportava aquele cara e não entendia o que minha mãe via nele. O cara era um vadio, sempre dizia que estava entre empregos e que estava trabalhando em grandes oportunidades. No início dei o benefício da dúvida, mas era óbvio que ele não tinha planos reais. Passava a maior parte do tempo em nossa casa jogado no sofá assistindo televisão e bebendo. No começo tentei ficar feliz por minha mãe. Ela parecia mais feliz do que em anos, então pensei que não faria mal ser civilizada e me dar bem com ele. Achei que poderia suportá-lo por ela, mas foi difícil. Veja bem, o cara era um parasita. Vinha e ficava dias inteiros em nossa casa vivendo da nossa comida, bebendo muita cerveja que sempre mandava minha mãe comprar e basicamente sendo um zangão. Você não podia passar pela sala sem ver esse homem perdendo tempo assistindo televisão ou TikTok. Tentei abrir os olhos da minha mãe, mas ela me ignorava e dava desculpas por ele. Dizia que ele só precisava de tempo para se recuperar e que merecia uma oportunidade. Dei a ele uma oportunidade, várias na verdade, mas estava claro que esse cara não tinha a menor intenção de fazer algo com a sua vida, nem sequer tentava procurar emprego. Tentei dar a ele dicas de que deveria procurar um emprego perguntando como ia sua busca de trabalho, e descaradamente ele me dizia que não estava procurando e então se lançava em um de seus discursos grandiosos sobre como estava trabalhando em investimentos que iam mudar a vida dele da noite para o dia. Passava muito tempo falando de como o sistema havia prejudicado pessoas como ele, caras inteligentes com grandes planos, como sempre dizia. Uma vez que tinha bebido um pouco podia discursar durante horas sobre como o sistema educativo havia falhado com ele porque era um pensador independente e como tinha ideias que mudariam o mundo. Durante uma dessas perorações me cansei de ouvir sua baboseira e perguntei por que ele não conseguia um emprego se era tão inteligente. Ele simplesmente me fulminou com o olhar e começou uma diatriba sobre como as corporações buscam drones sem mente, não inovadores. Minha mãe ficou brava comigo e gritou por eu ter sido grosseira com o namorado dela. Esse foi o primeiro incidente em que comecei a notar que ele a tinha completamente manipulada. A última vez que ela tinha me gritado assim foi quando eu era criança, e sempre por coisas sérias. Nunca imaginei que ela me gritaria dessa forma por um cara que mal conhecia. Nos últimos meses isso me machucou muito e só fez com que Jeff me desagradasse ainda mais. Depois desse incidente eu não podia dizer nada levemente crítico sobre Jeff sem que minha mãe ficasse na defensiva. Mas eu sentia que não podia deixar isso passar porque comecei a perceber que Jeff não só era um vagabundo, como também estava se aproveitando dela. Ele estava vivendo às custas da minha mãe sem contribuir com nada e eu já estava cansada disso. As coisas pioraram ainda mais quando ele se mudou para nossa casa. Agora ele estava se aproveitando dela 24 horas por dia. E só porque não tinha mais horas, caso contrário ele aproveitaria 25. O que realmente me irritava era que ele também estava se aproveitando de mim. Veja bem, antes de Jeff minha mãe e eu morávamos sozinhas. Diana estudava na universidade perto de casa e às vezes vinha nos fins de semana e nas férias. Mas na maior parte do tempo éramos só minha mãe e eu. Então dividíamos as despesas, organizávamos o aluguel e as compras do mercado. Isso tornava as coisas mais fáceis para ela e eu me sentia bem em saber que estava ajudando enquanto morava com ela. Então, você pode me culpar por me sentir incomodada quando Jeff se mudou e começou a comer nossa comida e a usar nossa eletricidade e água quente sem contribuir com um centavo? Eu esperava que com ele morando lá minha mãe percebesse o quanto ele era ruim. Esperava que ela o convencesse a se esforçar e procurar um emprego, mas eu estava esperando demais. Eu chegava em casa depois do trabalho e o encontrava exatamente no mesmo lugar onde o havia deixado pela manhã, cercado de garrafas vazias e embalagens de comida, esperando que minha mãe limpasse tudo quando chegasse. Odiava ver como ele se aproveitava dela e decidi que precisava conversar com minha mãe. Sentei com ela para ter uma conversa séria. Tentei falar sobre como Jeff nunca pagava nada e estava muito confortável deixando que ela cobrisse todas as despesas. Ela o alimentava e limpava suas bagunças quando chegava do trabalho, enquanto ele não fazia nada. Eu disse que não era justo para nós duas já que trabalhávamos em tempo integral para manter um lar onde Jeff não contribuía em nada. Eu podia ver que minha mãe estava se irritando e respondeu bruscamente que Diana também não pagava nada. Eu disse que não era a mesma coisa. Diana era família, uma estudante que só ficava 2 ou 3 dias por semana. Além disso, quando precisava de algo ela mesma pagava e ajudava nas tarefas domésticas quando estava em casa. E isso era muito mais do que se podia dizer de Jeff. É claro que nada do que eu disse fez diferença. Minha mãe simplesmente me disse que os detalhes do relacionamento deles não eram da minha conta. No entanto, eu não desisti. Odiava ver minha mãe naquela situação e tentei falar com ela mais 2 ou 3 vezes. Realmente pensei que eventualmente poderia fazê-la entender se apresenta-se as coisas de forma calma e lógica. Quão enganada eu estava. Na minha última tentativa minha mãe explodiu. Me acusou de não querer que ela fosse feliz. Disse que eu estava com ciúmes de Jeff porque não estava pronta para compartilhá-la com ninguém e
por isso estava tentando sabotar o relacionamento deles. E em seguida ela me disse que Jeff havia dito que eu era hostil com ele. Aquilo me deixou desconcertada. Claro, não é como se eu estivesse me esforçando para ser amigável, mas também não o tratava mal. No entanto, segundo ele eu era grosseiro e tinha deixado claro que ele não era bem-vindo na nossa casa. Tentei explicar que nunca o tinha tratado tão mal quanto ele dizia, mas ela continuou insistindo que eu estava com ciúmes. Minha resposta foi uma pergunta. Do que eu teria ciúmes? De que você tem um namorado que não vale nada? Mesmo assim não podia acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe sempre me escutou e antes de Jeff éramos melhores amigas, mas agora era como se ele a tivesse colocado contra mim. Foi então que minha mãe lançou a bomba. Se eu não podia coexistir com Jeff, então teria que ir embora. Isso foi completamente inesperado e me deixou sem palavras. Eu acabava de terminar a faculdade e havia começado um novo emprego fazia pouco tempo. O salário não era muito alto e minha mãe e eu havíamos combinado que o melhor seria que eu ficasse com ela por um tempo para economizar. Tínhamos um plano não oficial para que eu começasse a procurar um apartamento por volta do meu aniversário em março, quando completaria 24 anos, mas aqui estava ela me dizendo para sair em novembro. Não sabia se essa ideia vinha da minha mãe ou do Jeff, mas me partiu o coração ouvir aquilo dela. Disse que já era hora de eu encontrar um lugar próprio e lembrei a ela que havíamos combinado que eu me mudaria em março. Ela apenas disse que eu estava morando lá por muito tempo e que precisava encontrar meu próprio lugar se eu fosse continuar tentando sabotar seu relacionamento com Jeff. Fiquei atonita. Não podia acreditar que ela estava disposta a me expulsar por um cara que mal conhecia há alguns meses. Tentei uma última vez lembrá-la do plano que havíamos feito e que eu ainda estava economizando para me mudar. Disse a ela que seria muito difícil para mim seguir em frente se ela me expulsasse, mas nada disso pareceu importar. Ela apenas disse que eu já era adulta e que ficaria bem, que tinha que cuidar da sua própria felicidade e que eu precisava ir embora. Então disse que Jeff precisava de um quarto para usar como escritório e que meu quarto era perfeito. Foi então que me dei conta de que me expulsar era ideia do Jeff. Ficou claro para mim que não havia como argumentar com ela e isso me doeu mais do que posso descrever. Amo minha mãe, mas era como se o Jeff tivesse mudado completamente nossa relação. Eu não era mais sua filha e melhor amiga, agora me via como um obstáculo para sua felicidade. Não ia implorar, claro, não sou do tipo que fica onde não é querida. Também não queria dar ao Jeff a satisfação de saber que ele tinha me afetado quando minha mãe lhe contasse o ocorrido. Então apenas perguntei uma última vez se era realmente isso que ela queria. E ela disse que sim. Não tinha mais opção. Fiz minhas malas e me mudei em uma semana. Minha irmã protestou e tentou fazer minha mãe mudar de ideia, mas ela estava decidida. Não tinha economizado tanto quanto gostaria já que estava ajudando com as contas em casa. Tive sorte de encontrar um pequeno apartamento acessível. Embora não seja o que eu tinha planejado, é melhor do que viver onde não me querem com minha mãe e seu novo namorado. Não vou mentir. Por um tempo esperei que minha mãe entrasse na razão uma vez que eu tivesse ido embora e que percebesse o que Jeff realmente era. Durante aproximadamente uma semana depois de me mudar esperei uma ligação dela se desculpando ou me pedindo para voltar, mas não houve nada. Não nos falamos desde que me mudei para meu novo lugar. Parece que ela não precisa mais de mim. Talvez ela realmente seja mais feliz com Jeff e eu só estivesse atrapalhando. Preciso saber o que vocês pensam porque ainda me sinto muito confusa. Atualização. Depois de me mudar fiz todo o possível para seguir em frente com a minha vida. Minha mãe havia deixado claro que não queria que eu fizesse parte da dela. Não se preocupou em me contatar depois de me expulsar de casa e a única vez que tentei ligar para ela não me atendeu nem retornou a ligação. Você não pode imaginar o quão doloroso isso é a menos que já tenha passado por isso. Diana não estava contente com o que havia acontecido entre mim e a minha mãe, então começou a passar mais tempo na minha casa do que na dela. Também me mantinha a par do que estava acontecendo. Ela me contou que haviam transformado meu quarto no escritório do Jeff. Ele até conseguiu convencer minha mãe a vender as coisas que eu havia deixado e ela lhe deu o dinheiro como capital inicial para algum investimento ou plano de negócios. Isso foi um golpe baixo. Claramente Jeff havia manipulado minha mãe para me expulsar e apagar qualquer vestígio meu da casa. Saber que ela havia vendido minhas coisas me deixou ainda mais furiosa. Não havia deixado nada particularmente importante, mas não pensei que minha mãe se desfaria dos meus pertences tão facilmente, e depois dar o dinheiro para ele. No que ela estava pensando? Finalmente disse a Diana que não queria mais saber da nossa mãe. Só me trazia lembranças dolorosas e eu estava tentando seguir em frente. Ela não teve problemas para se esquecer de mim, então decidi fazer o mesmo. Passei os meses seguintes trabalhando e economizando o que pude, até conseguir um emprego melhor. Ainda não era o trabalho dos meus sonhos, mas o salário era melhor. E pela primeira vez desde que saí de casa pude chegar ao fim do mês, senti que finalmente as coisas começavam a melhorar para mim. Um dia Diana me disse que precisava falar comigo, se desculpou e me disse que era sobre a nossa mãe. No início resisti, mas decidi ouvi-la. Diana me contou que a nossa mãe havia lhe pedido dinheiro recentemente. Disse que era a primeira vez que ela fazia um pedido assim, então perguntou se estava tudo bem. Resultou que as coisas estavam longe de estar bem. Minha mãe estava tendo problemas para pagar o aluguel e as contas, e minha contribuição fazia falta. Mantendo duas pessoas com seu salário, aparentemente Jeff estava lhe tirando dinheiro regularmente para investir em seus esquemas para ficar rico rapidamente. Isso foi uma novidade para mim, mas não me surpreendeu. Era exatamente algo que Jeff faria. Afinal, ele havia convencido a mamãe a lhe dar o dinheiro da venda das minhas coisas. Diana estava preocupada e me pediu que falasse com a nossa mãe. Sabia que não serviria de nada, mas ela insistiu. Relutantemente aceitei.
mas deixei claro que o fazia apenas por ela. Como era de se esperar, minha mãe não atendeu minha ligação. Diana não estava pronta para desistir. Ligou para ela do seu telefone e me passou assim que ela atendeu. Minha mãe ficou em silêncio quando ouviu minha voz. Disse a ela que Diana havia me pedido para falar com ela e perguntei se era verdade o que ela havia dito. Não me surpreendeu que minha mãe perdesse o controle. Começou a gritar que Diana não deveria ter me contado nada. Me acusou de estar com ciúmes e sozinha. E afirmou que eu odiava vê-la feliz. Então disse que eu só estava triste porque nunca tinha estado em um bom relacionamento. Ela não me deixou dizer uma palavra. Os insultos começaram a me afetar. Então terminei a ligação. Diana havia escutado tudo e parecia que estava a ponto de chorar enquanto me pedia desculpas. Disse a ela que estava tudo bem, mas também disse que não ligaria mais para nossa mãe. Ela me expulsou dizendo que eu ficaria bem porque sou adulta. Bem, ela é uma adulta muito mais velha do que eu, então não deveria precisar da minha ajuda. Pude ver que Diana não gostou da minha resposta, mas não insistiu. Diana se manteve fiel à sua palavra e continuou ouvindo nos fins de semana. O que eu apreciava profundamente me fazia sentir que não tinha sido completamente abandonada. Ela nunca mencionava nossa mãe e eu nunca perguntava. A próxima vez que minha mãe veio à tona foi por ela mesma. Minha mãe me ligou uma noite quando eu estava relaxando depois de um dia difícil no trabalho. Ver seu nome no meu telefone instantaneamente arruinou meu humor ainda mais, se é que isso era possível. Então recusei a ligação. Ela tentou me ligar várias vezes, mas recusei todas. Se ela havia cortado o contato comigo, então eu faria o mesmo com ela. Ela me pegou de surpresa uma manhã quando eu estava distraída. O número estava oculto e atendi sem pensar muito. No momento em que ouvi a voz da minha mãe, quis desligar, mas para minha surpresa ela estava chorando. Me disse que os investimentos de Jeff haviam fracassado. A criptomoeda em que ele havia invertido foi um rug pull, o que depois entendi que significava que resultou ser uma farsa. Em resumo, eles haviam perdido tudo que investiram. Conhecendo Jeff, ele com certeza havia investido em alguma criptomoeda com algum meme como logo. E piorou. Ela havia pedido dinheiro emprestado para obter capital para o investimento de Jeff. Ele havia lhe prometido que seu investimento se multiplicaria por pelo menos 10 vezes, então ela se esforçou para reunir todo o dinheiro possível, mas agora tudo havia se perdido e ela estava com uma enorme quantidade de dívidas. Custava-me sentir pena dela. Lembrei a ela que eu havia lhe avisado sobre Jeff e agora ele havia arruinado suas finanças. Perguntei se ela já o havia deixado e ela ficou em silêncio. Não é culpa dele. Disse ela. Ele não sabia que o investimento resultaria assim. Disse a ela que nenhum investimento era seguro, mas Jeff sempre havia agido como se estivesse certo de que ia ganhar 1 milhão. Perguntei novamente se ela ainda estava saindo com ele e ela confirmou que sim. Foi então que eu disse que não lhe daria um centavo até que ela o colocasse para fora de sua vida. Seu tom mudou depois disso. Ficou na defensiva novamente e começou a me culpar. Segundo ela, era minha culpa por causa dos meus ciúmes que ela estava nessa situação. Disse que as coisas não teriam saído tão mal se eu tivesse ficado e ajudado com as finanças da casa. Sorri. Disse a ela que não podia estar falando sério. Me expulsar de casa foi decisão dela. E dar seu dinheiro a Jeff foi decisão dela. Ela tinha que aprender a se responsabilizar por seus próprios erros. Ela começou a chorar novamente e tentou me fazer sentir culpada dizendo que era minha mãe e que a família devia se ajudar mutuamente. Respondi que família não trai a outra por um parasita bom para nada e que eu não ia tirá-la da enrascada que ela havia criado ao confiar nele em vez de mim. Ela me expulsou e se recusou a falar comigo durante meses, mas agora que precisava de ajuda eu tinha que resgatá-la. A ela e a Jeff? De jeito nenhum. Disse a ela que preferia perder tudo que tinha a ajudar aquele homem. Terminei a ligação e a ignorei quando ela voltou a ligar. Ela não havia aprendido a lição. Seguia com Jeff e não se desculpou por como me tratou, até teve a cara de pau de me culpar de novo. Ela não merecia minha ajuda e não me sentia mal por negá-la. Diana não ficou feliz com a minha resposta, mas nunca me disse nada diretamente. Acho que entende minhas razões e as aceita, embora não concorde. Ela me disse que Jeff continua por aí e continua sendo um parasita dependendo da minha mãe para tudo. Diana tenta não mencionar muito a nossa mãe, mas tenho a sensação de que as coisas não estão melhorando para ela e ela continua agarrada às promessas vazias de Jeff. Minha mãe tentou me contatar algumas vezes desde então, mas estou decidida a cortar o contato completamente. Você não pode abandonar a família e depois tentar recuperá-la quando lhe convém. Não lhe darei um centavo, especialmente enquanto ela seguir com aquele perdedor. Encontrei minha própria paz nessa situação e estou me afastando para focar em construir minha própria vida. Não deixarei que suas decisões me arrastem para baixo. Atualização 2. Depois de 8 meses sem novidades, finalmente aconteceu algo novo nessa história. Ontem minha mãe me ligou para pedir dinheiro. Disse que finalmente havia expulsado Jeff de casa e que agora estava sozinha com muitas dívidas. Disse que havia feito o que eu sempre pedi e que precisava de um empréstimo para cobrir alguns empréstimos que havia feito por culpa dos investimentos de Jeff. A escutei pacientemente enquanto falava sem interrompê-la, esperando que terminasse para dar minha resposta. Ela me contou que havia chegado ao limite com Jeff porque o encontrou na cama dela com outra mulher. O pior é que, segundo ela, ele tentou justificar dizendo que assim se faziam os negócios. Agora minha mãe parecia estar dolida e humilhada, embora para mim fosse inacreditável que ela tivesse tolerado tanto até que ele a traísse dessa forma. Ela me explicou que essa foi a gota d'água e que por essa razão o expulsou de casa. Então, quase como se fosse uma oferta, me disse que agora eu podia voltar para casa e recuperar meu quarto. Segundo ela, assim eu economizaria o aluguel e poderíamos voltar a viver como antes. Mas ela não havia voltado à minha vida de forma carinhosa ou preocupada. Fazia isso com a intenção de cobrir seus próprios erros e dívidas. Quando vi que ela não tinha mais nada a dizer, respondi de maneira calma, mas firme. Disse a ela que não faria nenhum
nenhuma das coisas que me pediu. Não voltaria para casa porque agora tenho um apartamento melhor do que o que havia conseguido quando ela me expulsou e com meu trabalho estava indo bem. Consegui minha independência, a mesma independência que ela me exigiu quando decidiu colocar Jeff acima de mim. E não estava disposta a retroceder. Depois disse a ela que também não me emprestaria dinheiro. Agora que havia deixado Jeff, essa oferta já estava fora de questão. Ela me havia rejeitado, humilhado e me expulsado de casa por um homem que não valia nada. E agora pretendia que eu a ajudasse só porque finalmente, depois de meses de advertências, o havia expulsado de sua vida? Disse a ela que só queria que eu voltasse agora porque estava sozinha e endividada. Depois que avisei, não uma, mas dezenas de vezes, que isso aconteceria se ela confiasse em Jeff em vez de me escutar, sua filha. Ela se agarrou a um homem que não fazia nada para ganhar sua confiança, que não trabalhava, que não ajudava em casa e que, para piorar, a havia enganado. Então agora, quando não tinha outras opções, quando não tinha para onde ir, de repente lhe parecia importante restabelecer nossa relação? Sim, eu havia me oferecido para ajudá-la na época, mas isso foi depois que ela me rejeitou novamente. E não havia atualizado antes porque nada do que havia acontecido era interessante o suficiente para fazê-lo. Mas algumas coisas me incomodaram ultimamente, como algumas conversas que minha mãe teve com minha irmã, principalmente falando mal de mim. E embora minha irmã tenha me defendido, também me contou sobre isso porque sabia que eu merecia saber. Então não havia nada dentro de mim que me impulsionasse a ajudá-la agora. Fazia tempo que eu havia deixado de pensar nela como uma mãe. Ela tentou protestar, embora sinceramente eu nem me lembre que argumento usou. Minha mente estava tão decidida que as palavras se desvaneceram. Finalmente lembrei a ela que ela havia me dito que eu devia cuidar da minha própria felicidade. Bem, agora era minha vez de fazer o mesmo. Disse a ela que assim como ela me pediu para ir embora, agora eu ia me manter afastada para cuidar do meu próprio bem-estar. Sim, eu me lembrava daquelas palavras claramente porque foram das coisas mais duras que ela me disse. Saber que minha própria mãe preferia sua felicidade com um homem que não valia nada acima de seu relacionamento comigo foi, e continua sendo, uma das realizações mais dolorosas. Terminei a ligação e não soube mais nada dela desde então. Amanhã minha irmã virá me visitar e conversaremos sobre tudo isso porque tenho certeza de que ela sabe muito mais do que eu ouvi até agora. Atualização 3. Faz apenas uma hora que minha irmã foi embora depois de termos uma longa conversa. Falamos de várias coisas, mas aqui compartilho o que ela contou sobre minha mãe, que é uma versão diferente da que ela mesma me deu, pelo menos em um ponto crucial. É verdade que minha mãe encontrou Jeff com outra mulher na cama dela, o que tem seu toque irônico porque, como alguns de vocês disseram, parece que isso era o único capaz de tirá-lo do sofá e de frente da televisão. No entanto, a parte em que minha mãe disse que o havia expulsado não é exatamente certa. Segundo minha irmã, Jeff foi quem se foi e na verdade minha mãe lhe pediu que ficasse mesmo depois de tê-lo encontrado com outra mulher. Então essa ideia de finalmente o expulsei foi só para me manipular e obter ajuda. Embora minha mãe não tenha dado detalhes à minha irmã, ambas chegamos à mesma suspeita. Depois de ter perdido todos os seus arroros, coisas de valor e ainda por cima acumulado dívidas por Jeff, ele se mandou. Provavelmente já esteja vivendo com essa outra ou tenha encontrado alguém mais de quem se aproveitar. Parece que quando não havia mais nada a tirar da minha mãe, ele simplesmente desapareceu. Me sinto mais tranquila por não ter lhe dado dinheiro porque se eu a tivesse ajudado a se reerguer, Jeff certamente teria voltado. E com a tola que ela é quando se trata dele, eu teria aceitado em questão de segundos, me deixando fora de sua vida assim que ele pedisse. Minha irmã também me contou que minha mãe está procurando um apartamento muito menor. É lógico, agora que estará sozinha. Ofereci a minha irmã que ficasse aqui quando voltasse da faculdade e até que se mudasse quando terminasse. Ela entende perfeitamente porque não quero ter contato nem ajudar nossa mãe, então não me pressionou em nada disso. No entanto, tenho certeza de que minha mãe não permanecerá sozinha por muito tempo. Seja Jeff ou qualquer outro homem oportunista, alguém acabará entrando em sua vida para se aproveitar.